E futebol. O América levou a melhor no primeiro duelo da decisão do Campeonato Mineiro. Em um jogo que pegou fogo nos minutos finais, o Coelho venceu o Atlético por 2-1 ontem no Independência. Com o resultado, a América reverteu vantagem do rival e agora precisará apenas de um empate no jogo da volta para conquistar o estadual novamente, depois de 15 anos. O gol no finalzinho melhorou a situação do Atlético, que terá que vencer por 1 gol de diferença no próximo domingo, às 16h, no Mineirão, para ser bicampeão mineiro. E vamos falar de esporte com o comentarista Cristiano Freitas. Boa noite, Cristiano. Boa noite, você está bem? Prazer em recebê-lo aqui. O nosso amigo do Cruzeiro não veio, né? Deve ter tido algum problema, naturalmente. Teve algum Porque problema. não foi falta de jeton, não foi falta de pagamento do jeton. Ele deve ter tido algum problema. E você que é do Galo, do Atlético, apesar que está com uma raposa, isso é uma raposa? Isso é um leão. Ah, é um leão. Pensei que era uma raposa. Você hoje, então, vai atuar como comentarista independentemente Sim. de clube. E a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte. O América já derrubou o técnico do Cruzeiro. Vai derrubar também o técnico do Atlético, o Aguirre? Olha, eu acho difícil, Barroso, que isso aconteça, mesmo o América levando o título mineiro, porque o Atlético está aí na Libertadores, né? Agora, tudo Agora depende, não dá para sair, né? tudo depende também do que acontecer quarta-feira, né? Porque o Atlético tem um jogo decisivo com o Racing agora quarta-feira, e se for eliminado e perder o título mineiro, aí realmente a situação do Aguirre vai ficar insustentável, como ficou a do David lá no Cruzeiro. Perder dois, não é título, Libertadores não é título, né? É uma continuidade, mas é como se for um ser título. eliminado, né? Eliminado. Perder 2 em uma semana fica brabo, né? Pois é, aí a situação dele realmente vai ficar muito complicada e aí eu acredito que a torcida realmente vai perder de vez a paciência com ele e vai forçar a diretoria a fazer mudanças. Você pensaria, Cristiano, que ele escalou mal o Atlético ou foi ali por opção o fato de ter poupado, colocado alguns jogadores importantes na reserva? Eu acho que ele escalou mal. Tá? Você colocar um time sem armadores não é um bom negócio nunca. Né? Não tinha um armador, a bola fica muito tempo com os volantes, que distribuem mal o jogo, o time estava apático. Né? É uma decisão, você tem que entrar com força máxima, você tem que fazer o resultado, né? E o Aguirre não fez isso. Quando ele acordou, o jogo já estava 2-0 para o América, foi quando ele resolveu fazer as mudanças e colocar em campo o time que ele tinha que ter entrado com ele. Aí o Atlético foi para cima, o América não viu mais a cor da bola, o Atlético teve pênalti, desperdiçou e no final ainda conseguiu diminuir. Quer dizer, o Atlético mostrou um futebol que a torcida queria ter visto desde o começo. Eu não entendi, você entendeu? Por que Robinho bateram o pênalti? Outra coisa inexplicável, né? Porque você entendeu? Não, o batedor é o Prato. Né? O Prato só perdeu um pênalti na vida. Tenha perdido Parece o na último, vida, pois né? Mas ele... Eu acho que essa estatística pode estar até errada, mas segundo consta é só um pênalti na vida. O último pênalti que ele bateu, ele errou. Mas isso não é justificativo para trocar o batedor. Né? Ele mesmo deu uma entrevista falando que foi de comum acordo, que o Robinho pediu e ele deixou. Eu acho isso é inaceitável. O Robinho está mandando o time? Você tem um cobrador de pênalti, você não pode deixar... Isso é fraqueza do técnico, né? Com certeza. O técnico tinha que se impor. Tudo bem, o Robinho está disputando ali a artilharia, né? O artilheiro do campeonato. Mas ele já né? Tem alguém da cola dele? Tem um jogador do América, né? Que é o Osmar, que é o segundo e se fizer uma quantidade boa de gols, ela pode passar ele, mas é difícil. É só você encher o balai, né? É muito difícil. Acho que foi uma decisão errada também naquele momento. E agora sim, Racing na quarta e depois o América. E como é que você está vendo essa escalação? Como que ele deve escalar, já que você mesmo falou que ele tem sucessivamente escalado mal o Atlético? Olha, Barroso, a coisa mais difícil que tem é você imaginar como que o Aguirre vai escalar o time. Todo jogo é uma surpresa. A impressão que passa é que ele chega em casa e pensa assim, pô, qual foi o time que eu não escalei ainda?
aí ele vai colocar em campo aquela formação que ele ainda não testou, porque todo dia é uma coisa diferente, ele tenta uma coisa, inventa alguma coisa, e a gente fica sem saber. O time que tem que entrar em campo é muito claro para a torcida. Qualquer torcedor do Atlético que você entrevistar na rua, ele vai falar com você qual é o time que tem que ser escalado. Mas a gente não sabe se o Aguirre vai fazer isso. Salvo engano, na última vez que nós debatemos aí, você falou assim, de repente ele vai colocar o Patrick lá no ataque, e não é que ele colocou? Pois é, a gente acompanha essas coisas. Não foi assim? É, ele botou o Patrick lá no ataque. Você tinha falado de... Pô, até... Jogador que ficou parado aí mais de um mês, né? Tudo bem que ele precisa pegar ritmo e tudo, mas é uma decisão. Primeiro você vai, você tenta fazer o resultado. Se você consegue fazer o resultado, você começa a poupar jogador, você tira um, tira o outro, põe aquele que precisa realmente pegar um ritmo de jogo. Você não pode fazer isso numa decisão, começar o jogo desse jeito. E o América? O América muito bem, né? O Danilo, Danilo, né? Danilo. Especialista em fazer gol em decisão, né? Em decisão. E o goleiro também, João, né? Muito bom. Excelente goleiro, o goleiro do América. Ele foi responsável direto pelo resultado, salvou o América em várias oportunidades. O América, como a gente já falou aqui, eu acho que foi beneficiado aí pelas bobagens que o Aguirre fez. É um time muito limitado, né? Se aproveitou e dá sorte, inclusive, porque o jogador titular... Eu achei limitado, né? No início, o primeiro tempo, eu acho o time do América limitado. Aguerrido, muito aguerrido. E ele deu muita sorte, porque, inclusive, o Danilo estava no banco. Ele só entrou porque o Thiago Luiz passou mal, né? Ele teve um choque de cabeça na quinta-feira no jogo contra o Red Bull. E o Danilo ficou tonto, 2, né? E aí colocou o Danilo, quer dizer, nem era o time que o Givanildo estava na cabeça, né? Ele deu a sorte de colocar e o cara, né, jogou muito. Não acho isso tudo do América, que inclusive está para perder o lateral esquerdo, que é um grande jogador para o Cruzeiro, né? O Brian está praticamente fechado aí com o Cruzeiro para o Campeonato Brasileiro. Vai perder mais uma peça, das poucas boas peças que o América tem, já vai perder mais uma aí. Além dele, tem outro? Você está dizendo que a peça é... Não, tem o goleiro, né? O goleiro deles é muito bom. Assim, mas de perder só o lateral? Só o lateral. Eles contrataram o Borges, que é um bom atacante, né? Está entrando em forma aí, mas é pouco. Para um campeonato brasileiro ainda é pouco. Agora vamos falar do Cruzeiro, hein? E o Cruzeiro, hein? Vai trazer o Jorginho, não consegue o Jorginho. Tenta, parece que o Marcelo Oliveira também não quis, né? Me consta, a história é essa, né? Eu estou enganado. Justamente. E me disseram aqui que o Jorginho ofereceram 480 mil mensais para o Jorginho e que ele ganharia 120 lá no Vasco, 120 mil. Ele que preferiu ficar no Vasco, será que tem isso? Estou achando essa conta meio errada, né? A gente ouviu esses valores. Vai ganhar 3, 4 vezes. A gente ouviu esses valores aí, mas eu acredito que se ele ganhava 120, o Vasco com certeza deu um reajuste para ele. Ganhou o primeiro jogo lá muito bem, né? E lógico que o Jorginho, o que ele quer? Né? Que a gente imagina o seguinte, ele quer ter um ano tranquilo. Né? Ele está numa final aí, que provavelmente ele vai levar o título, né? E vai para uma Série B, onde o Vasco vai ser soberano, como todos os grandes são. Né? Então ele vai ficar lá tranquilo, não vai ser contestado. Volta ano que vem para a primeira divisão pela porta da frente. Vai ter uma Copa do Brasil aí, que não, né, quando entrar os times da Libertadores talvez o Vasco saia, mas isso também não vai interferir muito na vida do Vasco. O objetivo maior do Vasco é voltar. E não tem nenhum time lá para fazer frente ao Vasco na segunda divisão, então ele vai ter um ano muito tranquilo. É muito melhor do que pegar um Cruzeiro, que é um time que está mostrando aí toda a incompetência administrativa, né? Você mandou Marcelo Oliveira embora e agora você está correndo atrás do Marcelo para tomar um não do Marcelo, né? Um treinador que não era para ter sido mandado embora, não tinha justificativa para sair, e aí eles fizeram um monte de lambança, né, com o Luxemburgo, que não deu certo, aí o Mano, que estava dando certo, foi embora por causa do dinheiro, eles tentaram o David e mais um ano aí está sendo perdido, porque o Cruzeiro vai jogar quarta-feira na Copa do Brasil, com um treinador interino, daqui a pouco o brasileiro já está aí na porta para começar, e o Cruzeiro não tem treinador. 10 dias ainda não se constitui uma novela, mas está virando uma novela esse negócio do técnico, né? Tá, porque quase virando uma novela. Eles queriam o Jorginho não veio, o Ricardo Gomes não quis vir, o Marcelo não quis vir, agora eles estão pensando no treinador do Atlético Nacional de Medellín. Né? Como é que chama esse cabra?
Agora me fugiu o Também nome me dele fugiu aqui. aqui. Ele fez a melhor campanha da Libertadores na primeira fase, né, na fase de grupos. É difícil tirar um cara desse. Ele vai precisar torcer para o time ser eliminado essa semana para facilitar as coisas. Mas também é um treinador de fora, que vai ter que vir, não conhece o elenco do Cruzeiro. É uma completa falta de organização que o futebol brasileiro vive e o Cruzeiro está refletindo isso aí para a gente. Dizem que dizem não, né? É uma realidade que o Cruzeiro tem uma verdadeira legião estrangeira, muitos jogadores de... Muitos jogadores E vira de um fora. técnico de fora estrangeiro também combina, né? Mas a maioria dos Pelo jogadores do menos Cruzeiro com são legião, né? argentinos, né? E o cara, acho que ele não é argentino, inclusive. Ele é colombiano. Então, assim, não ajuda tanto, entendeu? Acho que ele também não conhece tanto assim, os jogadores argentinos que estão no Cruzeiro. É uma situação difícil, a gente não sabe o que o Cruzeiro vai fazer, mas provavelmente está perdendo o que parece para a gente que está perdendo o ano. Muito bem. Nós falamos depois sobre o Atlético e Racing, falamos também depois sobre o... Agora é Atlético e América, né? O primeiro foi América e Atlético. Isso, tem essas Atlético agora coisas é mandante, Agora isso. o Atlético é o mandante, mas no Mineirão? O jogo vai ser no Mineirão. No Mineirão, né? No Mineirão. Isso. É interessante, né? O Atlético desistiu daquela coisa do alçapão do Horto ou o América não permitiu que ele jogasse a segunda lá? Só me explica isso para encerrar. Na verdade é porque o Atlético tem já o costume de fazer jogos decisivos, né, no Mineirão, os jogos de título. Então foi assim na Libertadores, foi assim na Copa do Brasil e no Mineiro também, contra a Caldense, o jogo foi no Mineirão, né, ano passado, e esse ano vai repetir. Mas aquela mística caiu no Horto, está morto também, já está morta também, né? De uma certa maneira. Te agradeço muito, boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Obrigado, boa noite. E o Redação VH News termina agora, agradecendo a você. Te espero amanhã. Boa noite.